Benvindas, benvindes, bienvenidos a la primera edición de Las Vivas. Las Vivas es una joven plataforma que desea cruzar fronteras y ampliar espacios de reflexión sobre investigación, creación, producción, difusión y gestión de la danza iberoamericana. A lo largo del mes de abril de 2021, Las Vivas presentará un programa con 4 charlas de reflexión en torno a la escena de danza iberoamericana. Este es nuestro primer encuentro y vamos a hablar con Princesa Ricardo Marinelli, con Gabriel Machado y Tamara Gómez. Pues el tema del día de hoy es artista gestor, cómo producir en la precariedad. Voy a hablar un poquito sobre mis invitados. Princesa Ricardo Marinelli es artista, investigadora, maestra y gestora de proyectos en arte contemporáneo. Ha trabajado en importantes centros de danza como el colectivo Coffee Floor, Mini Comunidad de Artística Mundial y Casa Hoffman. Recibió 16 premios de diferentes instituciones. Ha trabajado en Brasil, Alemania, Martinica, Cuba, Uruguay, Perú, Ecuador, Italia. Pues yo creo que también ha trabajado en España ahora recientemente. Princesa, en los últimos 4 años tiene un trabajo que busca un equilibrio entre 3 frentes, que son la formación, porque es profesora en distintas universidades de Brasil, la investigación, donde a través del cuerpo bizarro busca caminos para investigar la danza y la performance desde las extrañezas, y una tercera frente que son los derechos humanos, las luchas identitarias, como caminos para resignificar los modelos fallidos. Princesa, pues desde un punto de vista personal, es una referencia para mí y para danza brasileña y creo que iberoamericana, y para mí es un honor que esté aquí con nosotras en esta mesa. Gracias, Princesa. Gracias a ti, Mari. Es un placer estar aquí con usted, con Gabriel y con Tamara, personas que también admiro muchísimo y hablar es siempre algo muy importante en la realidad que vivimos. Entonces, hablemos. Las Vivas. Pues también estamos con Gabriel Machado, que es primero de todo mi hermana. Es artista de la danza, performer, cabaretera, coreógrafa, curadora, directora. Integra la maestría en Artes de la Escena por la Universidad Federal de Río de Janeiro, UFRJ. Y estudió artes escénicas en la Facultad de Artes del Paraná. Es uno de los creadores y yo diría también una de las frentes más empoderadas de la Casa Selvática y de las Selváticas Artísticas, que es un espacio artístico y colectivo donde se investiga el cabaret y las variedades. Ha trabajado en países de América Latina, Europa y África, más de 8 países. En la actualidad, Gabriel investiga la monstruosidad y los procesos de simbiosis antagonizando el antropoceno. Muchas gracias, Gaby, por estar aquí con nosotras. Gracias. Animada, vamos lá trocar uma ideia. Sí, Gabriel también es como mi hermana, o sea, que Las Vivas, que desde que empecé a pensar en ella, pues él está en todo, vamos, que todo es muy compartido. Para mí es un honor así estar así en vivo, en la pantalla con él. Y nuestra última invitada es uruguaya, Tamara Gómez. Es artista, gestora cultural, codirectora del programa Artistas en Residencia PAR, con Vera Garrá, que trabajan desde hace 10 años juntas. Es licenciada en danza, estudió en Holanda, es especialista en gestión cultural por la UDELAR y también en educación artística, cultura, ciudadanía por la Universidad de Valladolid, España. Es maestranda en políticas culturales, también en la UDELAR, pues ha trabajado con sus piezas en diferentes festivales de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, España. Forma parte del equipo de gestión del Plan Nacional de Danza de Uruguay, que trabajan desde 2014 para que la danza siga adelante. Y también es profesora en la Escuela Nacional de Danza, imparte clases de yoga, entre otras cositas más. Muchas gracias, Tamara, por estar aquí con nosotras. Muchas gracias a ustedes, un honor estar acá con ustedes. Contenta. Chicas, pues el tema de hoy
es Artista Gestor Iberoamericano, cómo producir en la precariedad, ¿no? Entonces me gustaría empezar reflexionando la relación del artista creador con la labor de gestión. Es decir, este artista que se va descubriendo como una persona gestora, casi por una demanda de poder poner sus trabajos en prática. E eu gostaria de poder fazer essa primeira provocação à princesa Ricardo Marinelli, que é uma pessoa que além de artista, pesquisadora do corpo, ativista dos movimentos de direitos humanos e dos corpos dissidentes, é uma pessoa que entrou na universidade como professora, como maestra, e que tem revolucionado um pouco esse lugar da universidade, recentemente na Faculdade de Artes do Paraná. E comentando um pouco sobre esse lugar do artista gestor, antes da gente começar, Princesa comentou sobre uma reestruturação, né, do calendário acadêmico para que os alunos, os alunos desse curso de dança pudessem ter uma relação, né, como gestor que venha mais horizontal com o trabalho criativo e de produção. Conta para a gente um pouquinho como está sendo a sua experiência e levando todas as crianças aí com você. Então, gente, com a Mari falando assim, parece até que a gente é importante, né? A gente fica até com o coraçãozinho aquecido. Na verdade, essa provocação desse encontro aqui, dessa nossa conversa em geral, me é muito cara, é uma coisa pela qual eu tenho bastante carinho, porque me parece mesmo que tem aí um nó, né? Uma chave de leitura bem importante para a gente se pensar como artistas nesse momento da história, essa coisa dessa relação com criação e gestão, né? Por um lado, porque como a Mari falou, eu acho que nós aqui que estamos aqui fazemos parte de uma geração. Eu sou mais jovem do que todo mundo, tá? Mas nós fazemos parte de uma geração. Não, mentira, não sou não. Mas nós fazemos parte de uma geração que teve que aprender mesmo, né? Que teve que se dar conta de um monte de mecanismos que eu imagino que nenhuma de nós aqui, nas formações que nós tivemos inicialmente, nas nossas primeiras formações em arte, né? Essas questões não eram questões sobre as quais falavam para a gente, né? Eu ia lá estudar dança, era sobre dança que eu estava estudando ali o corpo em movimento. Por mais que fosse um espaço revolucionário, não fosse um espaço mais tradicional, tecnicamente falando, ainda há uma concepção de que formar um artista é oferecer para ele as ferramentas necessárias para que ele produza ali a coreografia. E muito rapidamente eu me dei conta, no meu dia a dia de trabalho, que se eu não me propusesse a dar conta de uma esfera gigantesca de coisas que estão ao redor do estúdio, ao redor do meu trabalho ali como criadora mesma, do meu corpo em movimento, né? O meu corpo em movimento não se coloca em movimento. E isso eu não estou querendo dizer com isso que toda artista precisa necessariamente ser uma produtora. Eu tive que fazer isso, eu fiz isso, Gabriel fez isso, Mari faz isso, Tamara faz isso, né? Mas não é necessariamente essa escolha de você, mas é essa compreensão de que gestão é parte do trabalho do artista. Que você precisa se compreender como gestora de si mesma, enquanto você está pensando os seus trabalhos, né? Enquanto você está... Se você escolheu se posicionar no mundo como artista, se você escolheu isso, é isso que eu vou fazer nesse mundo aqui. Eu sou artista.
faz parte desse pacote você compreender as camadas que envolvem os atravessamentos que estão em jogo quando você se coloca para criar alguma coisa, né? Eu realmente penso que isso pode fazer muita diferença para o momento que a gente está vivendo, se a gente conseguir criar a gente enfrentar isso de fato de frente. Isso significaria tirar um pouco o artista desse pedestal de uma aura, de uma pessoa muito incrível que está fazendo conexões muito elaboradas e que não pode se conectar com questões terrenas, com questões pragmáticas, né? Assim, sabe? Eu acho que exige esse recuo. E aí, para terminar, porque eu já estou falando, já estou ocupando muito espaço, acho que isso que Mari falou, né? Eu tive aí a oportunidade de, junto com um grupo de professores e professoras agora em 2020, um pouco antes de a gente ter que parar, logo em janeiro e fevereiro do ano passado, de parar para rediscutir o currículo do curso de dança da Universidade Estadual do Paraná, que é a universidade onde eu estou dando aula agora, né? E uma das questões que a gente ficou ali tentando muito levantar é como que esses 4 anos que a gente passa aqui, eles precisam ser atravessados por uma ideia de uma formação, assim, de construir esse perfil empreendedor, e daí sem o peso mercadológico dessa palavra, né? Mas no sentido mesmo dessa pessoa que compreende a importância de tomar iniciativas em relação ao seu trabalho, em relação ao contexto do qual faz parte, em relação às políticas de fomento, em relação ao próprio mercado, né? Como que a gente constrói, junto com dar ferramentas para você complexificar o corpo que você dançando, complexificar também a tua compreensão do lugar que a dança ocupa no mundo. Acho que um pouco isso. Ni todas las personas tienen que ser productoras o gestoras, pero que sí tienen que comprender que la gestión hace parte del trabajo del artista y que cuanto más temprano entendemos esto, mejor, porque a veces estamos 5 años, 10 años peleando para después entender que la cosa puede ser que vaya por otro camino, justamente porque no tenemos profesionales de todas las áreas, o sea, es decir, al final no tenemos gente especializada en producción y que agarre a un artista y que diga, vamos, voy contigo, ¿no? Entonces muchas veces tienes que ir tú luchando ahí a cuchillazo, y abriendo la selva para establecerse en el espacio. Un comentario mío personal sobre eso es que también a lo largo del camino que vamos trazando como artista, vamos haciendo amigos, conexiones, gente que me llama y luego yo le llamo, y que eso es muy rico, o sea que los intercambios son fundamentales tanto para la mejoría de la producción, pero también para las investigaciones personales, ¿no? Y por último, comenta Princesa de quitar al artista de esa burbuja de la magia, ¿no? Del arte, y también que enfrente la realidad y que es así y que no pasa nada. No sé, Gaby, Selvática surgió de la universidad, ¿no? O sea, Selvática nace dentro de la universidad. Selvática es una referencia, ¿no? En el trabajo de Curitiba, en jóvenes artistas que empiezan a establecer su lugar en la escena, que hoy también es una referencia nacional, hoy también es un espacio que colabora con distintos países y que tiene artistas que ya han trabajado en diferentes países también. O sea, no estoy diciendo que trabajar en distintos países es una cosa óptima o lo mejor, estoy diciendo que también sabemos que no es fácil, o sea, que Gabriel ha estado en Latinoamérica, trabajando en España, en África, y sabemos que eso no es fácil. O sea, que ¿cómo crees cómo miras tu camino dentro de Selvática, las luchas que has vivido, también la relación con el colectivo, que a la vez que fortalece mucho Selvática, también
es, es una horizontalidad que cuesta mucho sudor, entonces, porque es así, ¿no? Trabajar en horizontalidad tiene que ver con eso. Entonces, no sé, cuéntanos un poquito y pues tú quédate libre para hablar tu español, tu portugués o tu portuñol, como lo veas. Bom, obrigado pela introdução e Princesa é sempre bom escutar, apesar que eu escuto quase todo dia, mas eu sempre gosto de escutar de novo. Não, eu acho que eu podia... quero responder alguma das tuas questões, Mari, mas antes eu estava pensando numa coisa que eu tenho falado disso bastante, e talvez alguém que já tenha escutado alguma outra mesa sobre um tema parecido e que eu tenha falado, vai parecer um pouco, né, que eu tenho repetido isso algumas vezes, mas que para mim tem um ponto interessante aí, assim. Tenho gostado muito dessa expressão artista gestor, no sentido de juntar essas coisas, porque para mim, hoje, olhando para o modo como eu organizo meu trabalho, o modo como eu organizo as coisas que eu estou envolvido, se eu for olhar para o que... Se você me perguntar o que é o ofício de um artista, né? O que você faz enquanto artista, né? Se você me fizesse essa pergunta, eu hoje responderia que eu crio contextos. E para mim isso tem sido em todos os sentidos mesmo, assim, tanto de pensar uma obra coreográfica, né, articular uma obra, para mim tem sido articular um contexto para que ela aconteça, né, articular um lugar para que ela exista e articular as questões que a envolvem, como pensar um festival, pensar um espaço, a programação de um espaço, pensar um programa de residência, pensar conexões que eu posso fazer entre diferentes artistas, porque eu acho que também é sobre isso que a gente está fazendo, né? Sobre criar contextos e criar espaços de convivência, de prática, de discussão, de contradição, né? Porque e habitar e viver esses lugares, eu acho. Então, para mim, hoje, olhar para o que poderia se definir como um artista gestor, para mim é um pouco dizer, eu estou criando contextos e criando estruturas para que esses contextos sejam possíveis, sejam potentes, sejam acolhedores para todas as pessoas que estão envolvidas. Isso inclui artistas e não artistas. Então, para mim, tem sido esse um caminho. E isso, para mim, vem junto com uma coisa que eu tenho insistido que não faz sentido a gente dividir estética de política, né? Porque eu acho né, e que acho que isso vem muito junto com o que Princesa diz, de tirar o artista desse lugar do pedestal, e é um pouco, para mim, tirar a estética como essa linha da filosofia que fala da arte como esse lugar separado das outras coisas, ou de um artista que cria uma coisa fora do mundo, né? E que para mim isso não faz sentido nenhum, assim, tipo, tanto enquanto espectador, eu estou olhando para uma obra, eu estou sempre inserido dentro do contexto de onde ela foi criada, né? Então, para mim, esses lugares não são diferentes. Eles podem atuar e se estabelecer de maneiras diferentes em diferentes tempos, mas o estética e política está junto. E isso, para mim, diz respeito a um pouco do modo como a gente começou a pensar a Selvática lá atrás e talvez seja a única coisa que permanece até hoje, assim, né? Um entendimento de que o que a gente está produzindo é arte, mas também é política. Né? Ou o que a gente está produzindo é política, mas também é arte. Né? Aqui se usa tem um termo que tem se usado bastante também, que é artivismo, enfim, a gente vai encontrando essas palavras, né? Mas eu fico pensando que é um pouco sobre isso, assim, e isso em todas as demandas, assim, tanto em trabalhos que estão falando diretamente de questões políticas, mas mesmo os que não estão falando exatamente disso, é sobre isso, né? Sobre esse espaço, sobre como de onde a gente está falando e como a gente está falando diz respeito, né? Também a obra e as coisas.
dentro da... Eu acho que vou tentar ser rápido, porque, enfim... mas pensando na Selvática, eu acho que tem isso, assim, tipo, de entender o espaço de coletividade, entender como um exercício mesmo, não como uma coisa pronta, não como um formato que a gente vai dizer, a gente vai ser um coletivo, né? Mas sim como a gente é uma tentativa de coletivo, né? Com milhões de erros, poucos acertos, mas que a gente se agarra neles, mas no sentido de que a coisa não está pronta, a coisa não está aí feita, né? Não vem nada pronto. Então é sobre se descobrir enquanto coletivo, descobrir como é que se estabelece essas comunicações, discutir, sempre estar pensando quais são os modos de produção, quais são os modos que a gente vai encontrar para se encontrar, e isso diz respeito a tanto se articular com estruturas, sejam públicas, privadas e milhões de outras coisas, mas também diz respeito a como esses seres vão se organizando dentro das suas individualidades para um contexto coletivo. E acho que aí eu falaria do cabaré, que acho que na Selvática foi sobre a palavra, né, o guarda-chuva, que deu conta das diferenças, né, que deu conta de ter espaços para que todos que estavam ali conseguissem articular o que estava, de onde, o que estava querendo falar, como está querendo falar, quais são os, né, tipo, esse espaço polifônico, plural, e principalmente aberto à contradição, no sentido de que é um espaço de debate mesmo. El artista, ¿no?, que crea contextos, ¿no? Es que es muy interesante, porque es verdad que somos las tres, hemos trabajado las tres, yo no soy curitibana, pero hemos trabajado las tres en Curitiba mucho, Princesa, Gaby y yo, y venimos de una lógica de producción basada en una subvención específica, donde muchas veces estás obligada a cumplir con determinados números de espectáculos. Por ejemplo, tenemos una ley de mecenazgo, que ahora no sé si está así, pero tenías que cumplir 20 presentaciones, ¿no? Que por un lado a veces decimos, pero 20, ¿para quién voy a presentar? No hay público, porque también hay un otro problema, que es la cuestión de formación de público, que es un otro tema, es un temazo. O sea, ¿dónde está el público de la danza, no? ¿Dónde está el público de la danza? Pero es verdad que que estas 20 presentaciones nos ayuda a mejorar, ¿no? La producción sobre la marcha, o sea que tú tienes ahí 20 oportunidades de que la cosa va mejorando y bueno, y el arte es vivo y también pues siempre va a estar en otro lugar. Pero es verdad que desde que Princesa, Gabriel, o sea que yo creo que son gente que está muy articulada con el tema íbero, en Curitiba también, cómo crear contextos, ¿no? Que no es solo ganar mi subvención, hacer mis 20 bolos y irme a casa y poner la obra en un cajón, ¿no? Entonces, no quiero poner a mi obra en una gaveta, ¿no? Yo quiero seguir, que quiero que ella crezca, y para que ella crezca tiene que estar viva y tiene que estar ahí. Entonces, articular la obra con el contexto, ¿no? Cómo ella sobrevive, está viva, y entender también, ¿no?, que no tiene sentido separar la estética de la política, es decir, que el discurso, eso es muy bonito en Latinoamérica. Yo creo que tiene mucho que ver con la enseñanza en las universidades, que la danza iberoamericana tiene mucha investigación. Y eso es muy bonito, o sea, que nadie danza desde una belleza, o sea, que yo creo que a veces en Europa eso se ha quedado ahí un poco en la técnica, ¿no? Entonces yo creo que vamos un poco más allá, porque estamos mirando a nuestra realidad y quizás sea por las dificultades, por la lucha que enfrentamos todos los días. Muchas de ellas no saben si pueden salir a la calle y volver entera a su casa, o sea, siempre vivimos el riesgo en la piel, ¿no? Y cuando vivimos el riesgo en la piel estamos más vivas. ¿Sabes? La sensación que tengo que el miedo nos deja atentas, nos deja vivas, ¿no? Entonces, esa sensación que tengo yo
cuando pienso en mi creación también como artista latinoamericana, que tiene mucha tensión porque viene desde una lucha, desde una existencia, ¿no? Y entonces, y para sobrevivir, ¿no? Pienso que, como Gabriel comenta, los espacios de práctica, de discusión, de contradicción, entender el colectivo como un ejercicio que no está bloqueado o estagnado en una cosa que salió bien, que si no están cometiendo errores, pero estos errores, desde mi punto de vista personal, es lo que hace Selvática única, porque está siempre ahí. Ayer estaban haciendo un montón de lives a la vez, o sea que están, no sé, que están vivos, que están ahí. Y a mí me gustaría preguntarte, con tu experiencia con Vera en las residencias, en el programa de artes, ¿no? De artistas en residencias PAR, pues tus experiencias, porque también habéis recibido artistas brasileñas y como Princesa, pero también como Carolina Miosi, perdona, y eso ya generó un proceso, un proyecto nuevo que fue otorgado por Iberescena, que estáis ahí. O sea, como también tu lugar como gestora te arropa un poco también para desarrollar tus trabajos y también para oportunizar que otros artistas vengan a tu casa. Sí, yo quería retomar un poco el tema que estaban hablando, porque también pensando en cómo nació PAR, o sea, como, ¿no? Hace 10 años también fue esta cosa de querer generar espacios, contextos, resuena mucho con todo lo que venían hablando las colegas, ¿no? De crear un espacio en donde poder crear no solamente nuestras piezas, sino la de las otras, y poder compartir. Y hay algo en Uruguay hace, 10 años atrás, si bien había un gobierno de izquierda y había políticas públicas, culturales que apoyaban, o sea, hasta el día de hoy digamos que son bastante flacas, ¿no? Que no son muy potentes. Entonces pensando este lugar como un espacio de encuentro. La particularidad de PAR también, que como que también pensando así, resonando, es que no tiene un espacio físico, no existe como tal, existe en el hacer y en el encuentro y en el intercambio. O sea, nosotras todo el tiempo estamos dialogando, obviamente con los artistas que recibimos o que quieren venir o que invitamos, y también con los espacios públicos y privados. ¿Qué proyecto, qué idea es mejor acá, con qué financiación? Bueno, eso nos parece como súper rico también porque nos mantiene vivas. Incluso ahora después de un proceso de 10 años también, bueno, ¿y qué, no? ¿Y ahora qué? Repetir esta historia de las residencias, ¿qué otras cosas más podemos hacer para escuchar las necesidades de los colegas, de nuestro hacer, ¿no? Como también pensaba en eso del artista gestor desde una acción y a una mirada política, ¿no? Yo quiero estar así, es así como consigo mi propia creación, ¿no? No me quiero disociar, un poco como decía Princesa, no vivo aparte del mundo, no soy un ente aparte, o sea, mi creación tiene que estar relacionada con el contexto, con Latinoamérica, puedo pensar en Uruguay o con el mundo, o con todas nosotras, ¿no? Como esta relación tiene que ir y vuelta, si no casi que no tendría sentido, pensando también en lo que decías vos de los públicos, ¿no? Para quiénes y con quién queremos compartir nuestras creaciones. Y después, un poco acá, que vos habías hablado de, bueno, retomando eso, ¿no? Las políticas acá son bastante magras, vuelvo a decirlo, pobres. Entonces hay muy poca financiación para la creación, más bien una sola, a nivel nacional, un poco como comparando lo que contaste tú, ¿no? De cómo es en Brasil o en Curitiba, capaz que no es en todo Brasil. Realmente a nivel anual ganan 3, 4 obras, o sea, es muy, muy poquito. Y sí, es increíble, no, es increíble. O sea, la precariedad en la danza es realmente, latente. Igual siento que Uruguay, o Montevideo, Uruguay, se está moviendo, está intentando, está generando, estamos haciendo cosas, pero a nivel de recursos económicos realmente es muy, muy, muy poco lo que hay desde el Estado, tanto a nivel nacional o departamental. Entonces, claro, cuando vos decías 20 funciones, y lo traigo al contexto uruguayo, un poco que te explicaba hoy, en Uruguay 20 funciones serían muchísimas, obviamente Uruguay es más pequeño que Brasil, pero nosotros a veces hay un festival acá que se llama Montevideo Danza, que es para estrenar obras,
y son 3 funciones. Y ahí se queda. Entonces, es muy importante, volviendo a todo lo que hablamos, concebirnos como gestores, como mediadores, como capaces de cruzar nuestros trabajos, ahí va, no solamente como un objeto que está ahí y ahora qué hacemos, sino tenemos que generar contextos e intercambios. Es casi que una necesidad y también una decisión, es como esas dos cosas, ¿no? Creo que, o por ejemplo, si pienso en PAR, surge como una necesidad y hoy por hoy casi no concebiría no pensar así, o no crear desde ese lugar. Eu queria fazer comentário, porque eu acho que uma das questões, quando eu estava também me preparando para essa nossa conversa, porque ela é desse tipo, ela se prepara, ela vai caçar as coisas, eu encontrei um texto que eu escrevi em 2008 e que ele se chamava Atualizando Estratégias para Sobreviver Saudável e Criativamente em Dança. Esse era o título do texto. E era eu falando sobre 2 questões assim naquele momento. Eu acho que em 2008 a gente estava ali engrenando, né, num dos melhores momentos de políticas públicas que nós tivemos no país, aqui no Brasil, né? Que 2003, com o primeiro governo Lula, a gente retoma a existência, inclusive, da Fundação Nacional de Arte, que estava desaparecida. E então, em 2008, a gente estava ali e naquele momento eu estava falando assim, estava dizendo que por um lado eu via que a gente precisava continuar se concentrando em ampliar essas políticas, né? Então reconhecia alguns avanços, no texto eu reconhecia alguns avanços, mas também, né, apontava ainda as inúmeras limitações que as políticas naquele momento tinham. Mas já falava da importância também de, paralelamente a isso, a gente pensar de um jeito mais cuidadoso nessas estratégias que escapam mesmo das políticas estatais e que sempre vão escapar, né? Por melhor que seja a configuração governamental que a gente tiver, os atravessamentos disso tudo que a gente está falando, de uma arte que está relacionada com rever modelos de mundo, ela sempre vai escapar dos modelos de governo, né? Então é importante também a gente pensar, e daí eu dizer que assim, lá eu apontava assim que e eu acho que tá muito mais evidente isso agora, isso que eu vou dizer agora está muito mais evidente, que assim, a gente tem umas pistas, né, de que essa coisa, essas estratégias que estão fora de um poder governamental, estatal, elas têm a ver com o encontro, né? Com conexão, com rede. A gente já tem essa pista, a gente já sabe, né? Quando a Mari falou aqui, quando a Tamara e a Vera vão lá e dizem, olha, eu acho que é uma residência é mais importante do que, né? Quando a Selvática assume todos os riscos de ficar ali num coletivo caótico e maravilhoso, mas caótico, né? Então, são apostas nos encontros, né? Eu acho que a gente está nesse momento também. Eu acho que a gente poderia assumir essa... Estou falando aqui para nós, mas para a gente que está compartilhando esse 2021. Radicalizar essas estratégias do encontro, né? Como é que a gente vai fundo nesse troço, sabe? Vai longe. Nisso que a gente sabe, já que a pista que a gente tem é essa, uma das pistas que a gente tem é essa, né? Que a gente se potencializa, que a gente aprende, que a gente se sente viva quando a gente encontra o outro. Então, como que a gente radicaliza isso? Né? E, por outro lado, até porque, assim, eu fico pensando... ouvindo a Tamara falar agora, né? Nós também estamos, se 2008, 2009, 2010 a gente reclamava, a gente não sabia do que a gente estava reclamando, né? Porque hoje, meu bem, é um cenário que é enlouquecedor em diversos aspectos. Então, se lá naquele momento já era importante a gente ser muito radicalizar mesmo, não consigo encontrar outra palavra, tipo, né?
É isso. Não, fechando essa ideia, porque o que acontece? Então, radicalizar, porque isso para mim tem a ver também com radicalizar um pouco, com radicalizar a ideia, radicalizar o encontro como uma estratégia de sobrevivência, também poderia estar relacionado ou ter ali uma conexão com radicalizar a ideia de que a gente está criando mundos, que a gente está potencializando mundos outros, né? Quando o Gabi fala de eu penso no artista como essa figura que cria contextos, eu concordo plenamente e digo mais, né? Eu acho que cria contextos possíveis e também fica ali labutando para criar contextos que ainda nem são possíveis. Imagens, né? E eu acho que isso também tem a ver com essa capacidade empreendedora de gestão, de você acreditar em coisas que nem são possíveis ainda e trabalhar para elas. Chega, já falei muito. Total, eu acho que na verdade a frase seria mesmo cria contextos impossíveis. Porque, né, então, né, eu acho que é sobre isso, assim, e impossíveis, né? A gente está lidando sempre com a impossibilidade. Daí, a partir da impossibilidade, a gente vai tentando fazer possível, né? Mas parece que o que está dado para a gente é sempre o impossível, né? O que está dado é o impossível. E eu pareço aquelas velhas, né? Eu vou falando, vou fazendo assim na câmera, assim, como se a câmera precisasse. Mas eu ficaria muito com, sei lá, eu fico muito com essa frase mesmo de radicalizar os encontros, porque eu acho que tem sido sobre isso já há bastante tempo, assim, né? Tem sido sobre e se fortalecer um tanto nessas microcomunidades também, né? Porque a gente já, né? Ao menos a gente aqui no Brasil está num poço de desesperança, que parece que ele não, que o fim do poço não existe, né? A gente está indo nele assim, tipo, e que é claro, a gente não, longe de mim está dizendo que a gente tem que abandonar essa luta, mas a gente sabe que existe uma luta aí macro, que ela é muito pesada, né? Ela é muito pesada, ela diz respeito a muitas instâncias de poder num grau, né? Que não podemos abandonar, mas que eles são muito, muito, muito pesados e muito difíceis, e que de algum modo é preciso que a gente também dê conta um pouco, às vezes, desses pequenos espaços, porque senão a gente cai no poço e não consegue sair dele nunca mais, assim, né? Porque aqui a gente vive isso, assim, não só numa questão de política cultural, mas em questão de políticas todas, né? A gente está num desmontar de Brasil que já nem sei se existe mais, nem sei se isso aqui, o que é isso aqui, se é um país, né? A gente não sabe mais, mas tá tudo tão é uma política de morte instaurada tão forte que a gente precisa criar jeitos de se manter viva e criar e lidar com a impossibilidade de um modo possível, ao menos nesses pequenos encontros, ao menos que esses pequenos encontros ou que esses encontros sejam radicais o suficiente para ser vivas, para las vivas, não? Porque eu acho que tem que é isso, assim, tá foda, tá bem foda, tá pesado. A conclusão que eu vou tendo, conforme a gente vai falando, é que o que faz a diferença é a pessoa, é o micro. Então, assim, se eu, você, se a gente tá, assim, porque vão tentar derrubar, e os contextos nos países são contextos diferentes, mas é verdade que as artes cênicas, as artes vivas e a dança, a gente está muito longe de conseguir algo que seja estrutural para que a gente possa desenvolver melhor as condições laborais, mas eu também vejo que coisas que acontecem, que às vezes modificam a vida de alguns artistas, tem a ver com a ação de uma pessoa. Uma pessoa que está lá e que está brigando e que está falando, não, vamos fazer essa residência, não, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer sem dinheiro, com dinheiro.
E são horas de trabalho que não cabem no papel, o tempo que a gente se dedica para que as coisas... Mas, assim, de todas as desesperanças que tem, né, principalmente na Latinoamérica injusta, porque é injusta, com tantos recursos que a gente tem, que as coisas não cheguem, é uma coisa de louco. Mas a gente tem pessoas muito poderosas, e eu acho que pessoas poderosas como vocês e o trabalho de dia a dia, de formiguinha, que às vezes você está cansado, você não quer mais continuar, mas aí depois você renova, porque chega alguém e fala, vamos? E aí você vai, e aí vem, e aí essa pessoa cansa, e aí você puxa ele e fala, não, vamos junto. Eu sei que é horrível e é cansativo, mas eu tenho visto que as coisas que se estabelecem não porque um poder estatal decidiu fazer alguma coisa. As coisas se estabelecem porque tem uma pessoa que está lá lutando e que convence outra, e a outra que também está lá lutando do outro lado e que demora muito tempo, né? Então, assim, eu acho que também Curitiba é uma referência em dança em Brasil. O sea, que tenemos compañías de danza por ahí, las compañías públicas, los bailarines y etcétera, pero los artistas independientes, artistas que llevan su trabajo desde su pesquisa individual y no sé qué, pues vienen de Curitiba, la mayoría, o sea, que sí que hay de otros, pero es verdad que hay una gran cantidad, pues Brasil es gigante, hay una gran cantidad que viene de la ciudad de Curitiba. Y eso tiene mucho que ver con un espacio, es una tontería, pero no lo es. Tiene que ver con un espacio que es la Casa Hoffman, que en su momento hubo una gestora que ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Y que han salido gente con potencial para... Y es micro, dentro del país que es Brasil, es nada. Pero han salido ahí 15, 20 personas que hasta hoy están en la escena de la danza, tanto en la ciudad como fuera de la ciudad. Entonces yo cada vez veo que es importante, ¿no? O sea, no desistir, ¿no? O sea, la sensación que tengo yo, no sé, que alguien quiere hablar un poco sobre este lugar, porque también estamos cansadas, ¿no? O sea, que ¿cómo estás cansada? Estoy cansada, ¿no? pero ¿cómo es, no? Seguir cansada, pero seguir con la esperanza de que las cosas... No sé si alguien quiere hablar un poco sobre eso. Una reflexión nada más, o sea, no tampoco lo tengo muy claro, pero si bien estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que tiene que ver con los individuos, con las personas, y no con una cosa macro, sino con la micro, ¿no? La micropolítica, en nuestro hacer, nuestros pequeños aportes. Hay algo también de no terminar de precarizarnos, de autoexplotarnos. Y ahí es un límite que es, bueno, no lo sé cuál es el límite en realidad, cuál es el balance, pero hay que tener también, digo, en nuestro hacer supongo que todas nos preguntamos, bueno, ¿hasta dónde yo me hago responsable? Y hasta dónde igual tengo que seguir peleando y reclamando y asociándome. Yo sé que nuestros gobiernos en este momento son una mierda, acá en Uruguay también, ganó la derecha, o sea, más allá del contexto, ¿no? Socioeconómico, pandemia, bla, bla, ya teníamos un gobierno de izquierda durante 15 años, ahora vino a derecha, entonces, bueno, mucho peor. Pero hay una cosa ahí también de lucha colectiva. O sea, no es para contradecir lo que estabas diciendo, sino para complejizarlo, ¿no? Como está en nuestro pequeño hacer, pero también creo de una manera que como colectivo, como sociedad organizada, y quizás muy ideal lo que estoy diciendo, tenemos que seguir como empujando, insistiendo, en este imposible, ¿no? Porque lo relaciono mucho con el trabajo que vos nombraste al principio, que es el Plan Nacional de Danza, que en realidad nace un poco desde la sociedad civil, ¿no? Como, hay algunas políticas públicas a nivel local, a nivel nacional, están desorganizadas y muchas, o sea, falta organización. Ni siquiera es mayor, o sea, idealmente mayores recursos económicos, pero a veces es cuestión de organización nada más, ¿no? Como una primera medida, por lo pronto en Uruguay, así como... Entonces este proceso que viene, como decías vos, desde 2014, de alguna manera es utópico en ese lugar. Ok, importa nuestro microhacer, pero también nosotros vamos a seguir peleando, y como colectivo, y como artistas de la danza, vamos a seguir
insistiendo para mayores y mejores políticas. Bueno, eso, como esos dos lugares também, não? Então, Tamara, eu acho que esse vai ser o nosso desafio para sempre mesmo, né? Assim, quando eu falo que eu olhei lá para o texto, é que sempre tem um pouco esse movimento, e eu acho que o que eu fico tentando me desafiar é a não perder de vista que são coisas que não são sempre a mesma coisa. Porque, né? Então, por exemplo, falar de uma estruturação do trabalho ou do próprio fazer artístico, ou um repensar da arte como algo que está no mundo para ser feito profissionalmente, inclusive, passa por questões de políticas públicas e, portanto, de uma discussão mais coletiva e uma discussão política no campo mais da relação com o Estado, passa por isso, a gente nunca vai escapar disso, mas também a gente não pode... na minha leitura, né, no jeito que eu tento entender, se distrair tanto com isso aqui, de modo a não perceber mais as limitações disso aqui também, né? Porque eu, por exemplo, trabalho por eu vislumbro uma existência sem Estado, por exemplo, né? Eu vislumbro uma humanidade na qual a gente não precise ficar falando sobre identidade o tempo todo, que a gente não tenha políticas, que sabe assim, então, e eu acho que a gente tem um pouco esse papel também como artistas, né, em apontar coisas que não estão aqui, coisas que de fato não são possíveis. E é difícil fazer isso se você estiver o tempo todo jogando as regras do possível, né? Então, obviamente que é isso, é obrigação do Estado ter um programa específico, sabe assim, tipo, a gente está aqui, estamos trabalhando, estaremos nas ruas, né? Eu só fico pensando que esse modelo de gestão precisa... E eu acho que os momentos históricos, eles vão exigindo da gente diferentes jeitos de lidar com essa dupla dimensão, né? Porque tem, por exemplo, aqui no Brasil, nós estamos agora nesse momento que é um momento que, assim, que a gente precisa, porque, como o Gabi falou, as coisas estão, de fato, a gente nem mais tem noção se existe um Estado democrático. E no momento em que a gente está vivendo, do jeito que é o Brasil agora, não ter um Estado democrático de direito significa que nós estamos ainda mais vulneráveis a morrer qualquer hora que a gente sai para a rua. Então, há uma discussão do ponto de vista mesmo desse tipo de política que urge. Agora, eu quero continuar trabalhando meio que por aqui, ó, meio que para desestruturar tudo isso aí, para tocar fogo em todas essas coisas. Ficam algumas provocações, né? Ficam algumas reflexões. Eu acho que é importante. Não quero falar de pandemia, mas é verdade que a pandemia nos conectou bastante. Assim, a gente descobriu como potencializar os encontros através das plataformas virtuais. E isso fez com que muita gente se organizasse. Então, eu acho que daqui para frente, espero que a vacina chegue a todos, a todas, a todos, o mais rápido possível, para que a gente possa voltar, né, com esse corpo para fora, com esse corpo em convívio, com esse corpo social, com esse corpo ocupando os espaços, mas também não perder essa organização, conseguir fazer com que esses encontros virtuais se transportem para encontros presenciais, né, porque é o que a gente precisa mesmo como sociedade para evoluir, encontrar, colocar coisas em comum, divergências, discussões, e refletir, e voltar a olhar os textos de 2009, né? Então, 2009, né? Então, assim, eu fico com essa sensação, assim, eu espero que Las Vivas se configure como esse espaço, porque é um desejo muito íntimo, assim, eu poucas vezes na minha vida tive um desejo coletivo dessa forma, mas também
é minha forma de entender o que eu me tornei, né, com relação à minha realidade, assim, porque eu sou nostálgica, eu quero as minhas pessoas, eu admiro muito as pessoas que eu convivi, e eu olho para elas todos os dias e penso como elas estão e como eu queria estar com elas e onde que elas estão seguindo, porque para mim realmente são referências, e é isso, assim, eu espero que Las Vivas se transporte desse lugar de encontro virtual, mas também que passe a ser encontros entre gestores, colaborações, residências cruzadas, ajudar a artista a ser programado em determinado festival porque tem a estética ou a linguagem, então, conseguir fazer essas relações, e é um pouco isso, assim, e eu fico radicalizar esses encontros mesmo, assim, eu gosto muito dessa frase, criar mundos que não aconteceram ainda, né? Então, assim, é nosso papel, é duro, cara, a gente vai ficar triste um dia, vai ficar cansado, mas depois a gente vai seguir para frente, porque a gente ama fazer isso. Eu acho que tem uma coisa aí nesse contraponto entre indivíduos e coletivo, né? Que a gente acho que falou um pouco e que para mim não sei, talvez tenha uma visão tanto anárquica da coisa, mas talvez eu acho mesmo que existem indivíduos que tomam as iniciativas e vão fazendo elas acontecerem, mas elas só existem no coletivo, né? Elas só vão tomar forma na medida que elas vão, né, que elas vão criando que esses indivíduos vão criando as suas conexões e transformando isso num contexto coletivo. E que, para mim, eu acho que quanto mais a gente insistir na polifonia, como esse espaço que realmente todas essas vozes vão existir, mas elas não vão ser uma única, né? Eu acho que a universalidade da modernidade, todas essas coisas, talvez seja o que a gente pode deixar, assim, a gente pode pôr um pouquinho para o lado e entender que ela não deu certo, né? Que a gente não vai conseguir ser universal, que a gente não vai conseguir encontrar um discurso ou uma ideia que seja, né, é isso aqui. Então, talvez seja o momento de radicalizar esses encontros e de radicalizar as diferentes, né, a polifonia, a essas vozes né, existindo juntas e nem sempre tomando a mesma decisão. Mas como que a gente equaliza essas decisões que são diferentes para uma sobrevivência, né? De seres humanos, não humanos, enfim, né? De um mundo que está aí também desmoronando, né? Posso me finalizar aqui, então. Primeiro, eu quero parabenizar e agradecer mais uma vez a Mari pelo convite. Também falei no início, vou repetir que nunca é demais, né? A gente precisa esses espaços, além de serem uma maneira de a gente compartilhar pensamentos, é um jeito de a gente também se colocar na posição de elaborar melhor os pensamentos sobre as questões que são questões importantes. Então, agradeço a oportunidade de fazer isso hoje aqui com vocês. E eu queria, sei lá, como fim, assim, tem uma coisa que eu acho que eu tenho falado um pouco, Gabi com certeza já me ouviu falando isso, mas a gente está num momento muito agudo, né? Aqui no Brasil, mas no mundo em geral, mas me parece que aqui no Brasil a gente está particularmente num buraco muito estranho, muito difícil, inclusive de estabelecer uma reação, né? Tenho visto a gente tentar por todas as vias e tem sido difícil. E então eu tenho me falado para mim mesma o tempo todo, bicha, é a hora de explodir tudo. É a hora de, sabe, não tem, sabe, assim, vamos aproveitar, não vamos sair, é quase um apelo, olha ela fazendo um apelo diretamente para a câmera. Não vamos sair dessa circunstância
como se nada tivesse acontecido, né? Desse momento tão difícil, no qual a gente está perdendo tanta gente, no qual a gente está vendo o mundo ter que se reconstruir, se reconfigurar. Não vamos deixar que exista um novo normal, né? Como é que a gente estabelece alguma estratégia pessoal, mas também coletiva de aproveitar essa oportunidade para radicalizar? É isso. Y de mi parte también agradecer la invitación a la charla con ustedes, celebrar también estos nuevos proyectos, que siga existiendo Las Vivas, celebro por ello y de acuerdo, sí, que tenemos que generar contextos, radicalizar nuestros encuentros, que también que esto no, en el hacer de la danza las circunstancias están cambiando y que debemos repensarnos como individuos, como colectivos, como diferentes, sí. Explota mi corazón. Explota mi corazón. Pues nada, entonces muchas gracias por estar aquí, Princesa, Ricardo Marinelli, Gabriel Machado y Tamara Gómez, artista, gestor iberoamericano, cómo producir en la precariedad. Mira, olha, la precariedad. Mira, mi amor.